Transcorridas 3 semanas da ruptura da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Quais as lições dessa tragédia? Você viu, né? Vai ter um programa especial, diálogos aí sobre esse tema. A gente tem abordado muito esse assunto, porque temos que fazer, né? Na academia estão os especialistas. Temos que ouvir os especialistas sobre este assunto. Como evitar que desastres desse tipo voltem a ocorrer? Como fiscalizar todas as barragens existentes? Esse é um desafio. Será que o governo tem essa capacidade ou será que a autofiscalização, por exemplo, que é uma proposta aí que está na mesa, né? É uma alternativa. Então nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista, face à variabilidade climática. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Vamos lá, professor. Ainda estamos e vamos continuar falando sobre como a gente quer entender, com tantos parâmetros, com a Vale insistindo que fazia as averiguações, a gente consegue entender como é que os problemas, como é que as tragédias acontecem, e especialmente ela que é reincidente, como é que a gente evita isso? Então, Roxane, antes de comentar algumas possíveis soluções, né, eu gostaria de corrigir uma informação que apresentei na semana passada. Eu falei que o fator de segurança para liquefação era 1,9, quando na verdade ele era 1,09 para uma determinada parte da barragem. Essa correção ela foi colocada no vídeo que está disponível na internet, mas gostaria de deixar isso registrado também aqui ao vivo. Em relação às soluções, gostaria de colocar que a nossa conversa é muito mais reflexiva do que necessariamente prescritiva. A ideia não é aqui prescrever soluções, olha, tem que ser adotado isso ou aquilo, mas refletir a respeito de algumas possibilidades que têm sido consideradas, né? Então, acredito que seja fundamental esse debate a respeito das alternativas para a prevenção, efetivamente, para que a prevenção faça parte do cotidiano das empresas de mineração, né? Uma primeira possibilidade que tem sido aventada é o aumento da fiscalização. Muito tem sido falado sobre isso, mas será que isso é realmente fácil de ser colocado em prática, né? Porque a fiscalização efetiva, né? Não só a análise simples de documentos, mas uma fiscalização mais criteriosa, ela depende de um tipo de conhecimento que não está facilmente disponível no mercado, né? Então você tem mesmo geólogos, engenheiros habilitados pelo CREA, eles não têm por vezes a experiência necessária para fazer uma análise criteriosa como seria necessário para esse tipo de estrutura. E também há uma quantidade muito grande, né, de barragens que necessitam aí de fiscalização, e a contratação de mais profissionais pelo governo, seja governo federal, seja governo estadual, isso normalmente é um processo mais lento. Então, a gente tem que refletir a respeito de como se daria essa fiscalização, se ela seria implementada aí a partir de uma ação do governo, intensificada a partir de uma ação do governo, e as dificuldades inerentes a esse tipo de proposta. Uma outra proposta que tem aparecido é da autorregulação do setor, né? A autorregulação ela é exercida em algumas áreas. Então, por exemplo, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, ele, no final dos anos 70, ele criou o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Então, era uma época em que o governo federal ele pensava em sancionar uma lei que criava uma espécie de censura prévia à propaganda. Então, para evitar que isso acontecesse, o CONAR tomou a dianteira e propôs essa autorregulamentação, que vem funcionando até hoje. Isso poderia ser feito pelas empresas de mineração, o que, de certa forma, já está sendo feito individualmente pelas empresas. Mas, pelos antecedentes, fica o questionamento se essa solução ela seria efetiva, pois exige uma mudança cultural que as empresas parecem ainda não demonstrar, tá? Uma outra possibilidade que tem sido considerada é a adoção de um seguro obrigatório que cobrisse os danos ambientais, patrimoniais e as perdas de vida.
Acredita-se que as seguradoras, né, elas promoveriam auditorias para verificar o nível de segurança das barragens, evidenciando a real situação dessas estruturas. O problema é que um seguro desse tipo provavelmente ficaria muito caro, ampliando os custos de produção e podendo até mesmo inviabilizar certos empreendimentos. Uma outra possibilidade também que tem sido considerada é a responsabilização da direção da empresa, né? Então, seria aprovar um projeto de lei tornando a direção da empresa corresponsável pelos laudos de estabilidade dessas estruturas ou algo do tipo, e isso facilitaria a responsabilização criminal da cúpula das mineradoras, fazendo com que elas fossem mais criteriosas com os riscos, né, pois não poderiam alegar desconhecimento. Então, essas são algumas das possibilidades que estão sendo consideradas aí a respeito do que fazer para que esse tipo de evento, né, esses desastres, eles não voltem a acontecer com essa facilidade ou com essa frequência que tem acontecido, tendo em vista aí que, por exemplo, um estado como Minas Gerais tem muitas barragens, né, a montante ainda em operação e uma série de outras que foram abandonadas, né, de empresas que acabaram falindo e estão ali sem a devida manutenção. Então, como fazer para cuidar desse, vamos dizer assim, passivo ambiental que pode gerar aí desastres como esses que aconteceram, tanto em Mariana quanto agora em Brumadinho. Então, são algumas possibilidades. Certamente há outras que podem ser consideradas e avaliadas, né? É importante que essas alternativas elas sejam discutidas abertamente na sociedade, evitando que esse tipo de tragédia caia no esquecimento e que possíveis lições não sejam incorporadas aos procedimentos de segurança. Uhum. Professor, eu quero aproveitar a oportunidade para pedir um comentário seu sobre a Vale anunciou a contratação de órgãos dos Estados Unidos para dar segurança em barragens, né? A mineradora tem mais de 500 estruturas, quer introduzir novas regras e restrições para o funcionamento, seguindo métodos de engenheiros lá americanos. Muito bem, essa aqui é a questão. Então, precisa disso? Precisa buscar tecnologia lá fora, padrões nos Estados Unidos não há necessidade para isso? Não há necessidade disso, porque há conhecimento nacional, né, a respeito, há um corpo técnico bastante qualificado no Brasil, não só na academia, mas como nas empresas, né, capaz de lidar com esse tipo de questão. Então, a minha avaliação é que isso parece mais uma questão de marketing da Vale, no sentido de mostrar, estamos buscando uma solução para o problema, quando na verdade já existe conhecimento mais do que suficiente, consolidado, né? Muitos dos especialistas brasileiros têm reconhecimento internacional e bastaria simplesmente que ela adotasse medidas de segurança mais rígidas, né? Não permitisse que esse tipo de situação acontecesse. Como a gente teve a oportunidade de analisar na semana passada, não foi uma coisa dentro do que pode se classificar como imponderável, quer dizer, uma probabilidade de erro de ocorrência, como a Vale comentou essa semana, de 0,02%. Não, na verdade existia, né, até foi a correção que eu fiz agora no início da nossa conversa, existe um fator de segurança de 1,09, né, para o fenômeno da liquefação, que é uma margem de segurança muito tênue para um fenômeno que pode colapsar, levar ao colapso de toda a estrutura. Com consequências muito sérias. Muito sérias, né? Uhum. Então, assim, e isso já se sabia em agosto do ano passado, e pouco foi feito. Né? Fica evidente que muito pouca coisa foi feita e não basta agora simplesmente falar, não, vamos recorrer a um conhecimento internacional, seja americano, seja de outro local, quando na verdade esse conhecimento já existe, mas não foi colocado em prática no caso de Brumadinho. Tá certo, e mais especificamente é do Corpo de Engenheiros do Exército dos Sim. Estados Unidos esse pedido. Muito bem, vamos acompanhar, o assunto continua, logo mais às 11 você acompanha diálogos, também fazendo reflexões e análises importantes sobre, né, esta tragédia. Professor Pedro Luiz Cortes, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, participando sempre com a gente aqui às sextas-feiras, professor da ECA também. E se você quiser conferir, né, tem um videozinho sempre no YouTube, no canal. Sim, o Ambiente é o Nosso Meio. O Ambiente é o Nosso Meio. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, um bom dia a todos.